Queridos irmãos, vamos nesse momento ler a palavra do Senhor. Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Iremos fazer a leitura do versículo 9 até o versículo 14. Então abra aí sua Bíblia, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Que Deus fale ao teu coração, você seja fortalecido pela palavra do nosso Deus essa noite. Eu quero convidar aí você a acompanhar a leitura. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, damos graças por essa noite. Obrigado pelo momento de adoração, de louvor que acabamos de ouvir. Queremos te pedir, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão nos seus lares, que nesse momento estarão ouvindo a tua palavra. Quero também te suplicar, Pai, por mim, Senhor, ministrante dessa noite. Ó Deus, no abrir, no fechar dos meus lábios, tua palavra seja proclamada com autoridade, com unção, com verdade, e ela alcance o coração dessa pessoa que está, ó Pai, dessa família que está acessando, que está conectado, assistindo, Senhor, esse culto, a transmissão desse culto. Pedimos piedade, Senhor, sobre nossas vidas. Pedimos compaixão sobre aqueles que estão enlutados, sobre aqueles que estão enfermos. Pedimos por aqueles que estão nos presídios, suplicamos por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão trabalhando, meu Deus. Tenha misericórdia. Pedimos perdão pelos pecados, confessamos a Ti as nossas culpas, reconhecemos, ó Pai, que carecemos da Tua graça, do Teu perdão. Purifica-nos, lava-nos com Teu sangue. Oramos agradecidos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o texto de nossa leitura, ele possivelmente é um texto que esteja dentro do teu conhecimento. Ele aborda a verdade de que nenhum homem é justificado diante de Deus por suas próprias obras. Pelas obras que esse homem pode produzir, esse homem jamais será justificado diante de Deus. Pela boa religiosidade, pelo bom testemunho que ele possa adquirir diante dos homens, esse homem jamais poderá ser justificado diante de Deus, e jamais suas obras serão suficientes para que ele seja declarado justo diante de Deus. A soma de todos os recursos humanos, na tentativa de parecer justo diante de Deus, é completamente ineficaz. Por mais que o homem tente se lavar, por mais que o homem tente se afastar do odor, da sujeira do seu pecado, estará os seus pecados diante dos olhos de Deus, e o mau cheiro dos seus pecados diante das narinas do nosso Deus. Apenas aqueles que se refugiaram na graça de Deus, que foram lavados pelo sangue de Cristo, cobertos por sua justiça, esses podem estar vivendo a graça de serem libertados das culpas, dos seus pecados, dos odores terríveis dos seus pecados. Não estamos dizendo que esses homens são homens que deixaram de pecar, esses continuam pecando, mas que o pecado não tem mais efeito condenatório sobre a vida desses homens,
pois o que repousa sobre a vida desses homens nesse momento é a justiça do Filho de Deus, é a obra do Calvário, é o sacrifício realizado por Jesus Cristo em seu favor. Amados irmãos, o pecado afeta o olfato e distorce a visão dos homens, e é o que nós encontramos sendo retratado dentro desse texto. Esse homem que se apresenta aqui, o fariseu religioso, ele se apresenta vangloriando-se de suas boas obras, vangloriando-se de suas boas ações, achando-se melhor do que aquele outro homem que chega diante do templo, considerado publicano, considerado pecador. O pecado faz com que o homem não perceba a sua realidade, a sua condição perante Deus. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse a obra do Espírito Santo, nenhum de nós nos salvaria. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio com o objetivo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus, porque o Senhor abriu nossos olhos, abriu-nos os olhos quando estávamos vivendo um momento de escuridão. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu quando nós estávamos ainda vivendo no lamaçal, nas práticas pecaminosas. Queridos, conforme a narrativa desta parábola, a parábola é contada com o objetivo de confrontar aqueles que se declaravam justos diante de Deus, ou que se consideravam justos perante o Senhor. Este era o caso de um grupo religioso chamado fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso muito zeloso com a prática de sua fé. Eram homens que tinham a lei de Moisés e outras normativas na vida deles, como regra de prática em que eles conduziam o seu viver diário. Esses homens tinham a vida diante dos homens considerada impoluta, ninguém tinha o que acusá-los. Jesus chega a olhar para os seus discípulos e a dizer que se eles não tivessem uma vida que excedesse a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma poderia entrar no reino dos céus. Jesus reconhece o quão dedicados eles eram nas suas práticas religiosas. Mas, queridos, esse grupo religioso, ele acreditava que o cumprimento rigoroso de suas práticas religiosas, das suas normativas religiosas, era já suficiente para colocá-los em uma situação privilegiada. Eles se viam melhores do que os homens, porque eles conseguiam obedecer e seguir, ainda que pela aparência, algumas práticas religiosas. Jesus confronta eles e mostra que havia muita aparência naquilo que eles viviam. Jesus confronta eles quando diz para eles: olha, vocês não cometem adultério na prática, mas quando vocês olham para a mulher e a desejam, vocês já estão praticando. Jesus fala da questão do ódio no coração. Jesus confronta ele mostrando que o mal está presente no coração do homem e não meramente nas práticas. Eles acreditavam na justificação baseada nos méritos e se refugiavam nisso. Achavam que eram dignos de que Deus ouvisse e de que Deus viesse lhe atender meramente pelo fato de que eles eram religiosos. Ao lado desse fariseu se apresenta um publicano. Na verdade, eles vão juntos, eles vão ao mesmo instante para o templo. E ao lado dele, esse publicano é um verdadeiro contraste, porque ali está a pureza e a imundícia diante dos olhos humanos. Diante dos olhos humanos da época estava ali a honestidade e a desonestidade. Diante dos olhares humanos estava aquele que era considerado justo e aquele que era considerado ímpio, a ponto dos fariseus evitarem o quanto possível qualquer tipo de relação com os publicanos. Os publicanos eram altos oficiais do Império Romano, responsáveis pela cobrança ou pela coleta de impostos. Esses homens eram considerados por muitos, inclusive pelos religiosos, como homens fraudulentos.
E o versículo 11 do capítulo que nós lemos, ele faz essa apresentação. Ele diz assim: o fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nós vamos lembrar que essa foi a atitude de Zaqueu quando teve um encontro com Jesus. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele disse que haveria de entregar a todo o quanto ele, se ele foi desonesto com alguém, ele haveria de restituir a essas pessoas. Capítulo 19, a partir do versículo 1 de Lucas, vai falar sobre a história desse homem chamado Zaqueu. Mas o texto nos mostra que ambos os homens dirigiram-se ao templo, o fariseu religioso e o publicano, o cobrador de impostos. E ambos foram ao templo com o propósito de orarem ao Senhor, de apresentarem suas orações. Embora fosse um escândalo para os religiosos daquela época ter um publicano se aproximando do templo, e que eles também duvidassem de que Deus pudesse ouvir a oração de um publicano, porque considerava o pecador, Jesus então contraria-os através daquilo que ele argumenta dentro desse texto. Jesus chama a atenção dos ouvintes, escrevendo o comportamento daqueles homens e certificando a eles que apenas aquele homem considerado pecador desse justificado para a sua casa. E por que isso acontece? Porque aquele homem que se declarava religioso, ele estava baseado na sua autossuficiência. Ele era aquele que justificava-se a si mesmo. E o texto nos fala sobre essa realidade. Ele apresenta a sua oração, que mostra aí a sua prepotência, o seu orgulho, a sua vaidade. Ele diz: jejum 2 vezes na semana, versículo 12, e dou meus dízimos e tudo quanto possuo. A atitude do publicano, por sua vez, no versículo 13 porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Queridos, Jesus diz que aquele homem desceu justificado. E por que ele desce justificado? Porque ao invés de confiar nos seus méritos, nas suas capacidades, eles se refugiam no Senhor. Jesus termina dizendo que aquele que exalta será abatido, e aquele que se humilha será exaltado por Deus. E nos lembra o texto de Pedro e de Tiago, que diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor, para que no tempo oportuno ele vos exalte. A justificação meritória é algo impossível aos homens, amados. E por que é impossível aos homens a autojustificação? É impossível porque o pecado entrou na raça humana, e o pecado comprometeu, o pecado contaminou, o pecado corrompeu toda a essência humana. Não há uma parte só do homem que não tenha sido tocada, que não tenha sido manchada pelo pecado. Os homens são pecadores porque carregam consigo a natureza pecaminosa. Antes mesmo de serem condenados diante de Deus por conta de suas práticas pecaminosas, os homens são condenados diante de Deus por conta da natureza que eles carregam, da natureza pecaminosa. E somente a graça de Deus pode libertar o homem dessa culpa, desse estado de condenação. Todas as ações, por mais belas, todas as ações humanas, por mais belas que sejam, por mais digna de aplauso que seja diante dos homens, diante de Deus, elas são marcadas e manchadas pelo pecado. Ela torna todas as nossas obras sujas, imundas perante o Senhor. Ela torna todas as nossas obras com malodores diante das narinas de Deus. E Isaías capítulo 64, versículo 6, nos informa quanto a isso. Isaías diz: mas todos nós somos como imundo, toda a nossa justiça como o trapo da imundícia.
e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram e passaram a fazer o que é mal. A Sagrada Escritura nos ensina, irmãos, que a justificação eficaz, a justificação satisfatória, a justificação aprazível a Deus, não é aquela que o homem promove, mas aquela que Deus proveu para o homem. E a justificação que Deus proveu para o homem, ela é poderosa para resgatar o homem do estado de condenação. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, por sabermos e termos no nosso coração a convicção que não há mais condenação, porque a justiça que Deus proveu para nós, ela é gloriosa. A justiça que os homens tentam trazer para si, ela é baseada nos méritos, mas Deus nos ensina que a justiça que lhe agrada, que lhe satisfaz, a justiça que torna o homem justo, não é aquela que é conquistada pelos esforços e a dedicação do homem, mas é aquela que é presenteada, é uma dádiva de Deus para o homem. É um ato da graça do Senhor sobre a vida do homem. Essa é por imposição. Deus, na verdade, por imputação, Deus oferece a cada um de nós a justificação por Jesus Cristo. O único meio dos homens serem justos perante Ele é através do recebimento de uma justiça que não vem desses homens, mas uma justiça que esses homens também não são capazes de produzir, mas uma justiça que já foi produzida no Calvário, uma justiça que já foi manifesta na cruz. É essa justiça que é aplicada sobre nossas vidas. Deus nos cobre com a justiça do seu Filho Jesus, e através dessa justiça nós somos considerados justos diante de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que embora a salvação seja um ato da graça de Deus, seja um presente de Deus para nossas vidas, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus, embora nos salve por sua graça, não é de graça que a salvação foi conquistada. A salvação de cada um de nós conquistada na cruz, custou o sangue do Filho de Deus. Jesus foi sacrificado na cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de perdão e redenção dos nossos pecados. Era impossível aos homens produzir essa justiça própria, ou conquistar essa justiça por posição. E por que é impossível? Eu já falei, porque os homens estão contaminados pelo pecado. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A única coisa que os homens teriam a receber das mãos de Deus pelos seus pecados seria a condenação. Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o texto não fica só aí. Ele diz que o dom de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a vida eterna. Diante da total incapacidade humana, diante da total incapacidade do homem de auto-remir-se, Deus enviou o seu Filho ao mundo para cumprir a cláusula destinada aos homens. Jesus na cruz tomou a culpa, a condenação que era minha, que era sua, que era nossa. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 5 vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados irmãos, Deus é o único que pode oferecer ao homem a justiça legal. E por que Deus é o único que pode oferecer ao homem a justiça legal?
porque Deus entregou o que Ele tinha como preço para a remissão do pecado. Deus entregou Jesus para morrer por nossos pecados, e Jesus na cruz, Ele paga a nossa dívida, e ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus se faz de uma vez por todas justificador de todos aqueles que nele crê. Ao crer em Jesus Cristo, nós recebemos a obra de Jesus sobre nossas vidas, e ao receber as obras de Jesus sobre nossas vidas, nós somos aceitos por Deus. Veio para que era seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Isso é obra da justificação, porque nenhum homem poderia ser recebido, e nenhum homem poderia ter qualquer tipo de aproximação de Deus, se não fosse um ato da provisão de Deus. Crer em Jesus é receber sobre si a justiça, é receber sobre si a cobertura que não é nossa. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Jesus, Ele morreu em nosso lugar, Jesus morreu por nós. Romanos capítulo 4, versículo 25, nos fala algo glorioso, no sentido de que o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus. Olhando agora para o segundo homem, o homem considerado aqui, conhecido aqui como publicano e conhecido aqui como pecador, ele retrata de fato o pecador consciente e arrependido. Ele retrata aquele que, ao invés de estar confiando em si próprio, ele recorre-se a Cristo e se veste na justiça que é de Cristo. Alguém que não busca se refugiar em suas obras, mas que se refugia ou recorre na graça de Deus. Alguém que entende que a única saída para a sua vida é se humilhar perante o Senhor e pedir a sua clemência. E é exatamente isso que esse homem faz. Com o súdito que chega diante do seu rei, ele se humilha diante do Senhor. O texto nos diz que ele chega diante do Senhor e não ousa levantar a cabeça. Ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo a apresentação do texto, Jesus disse que esse foi o homem que desceu para casa em paz. Esse foi o homem que desceu para casa justificado, versículo 14. E é exatamente isso que acontece quando nós vamos até Cristo. A Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É o que Jesus nos oferece. Nós chegamos até Ele com cargas, chegamos diante dele carregados, sentindo o peso de todas as aflições e os pecados que cometemos, e Ele nos alivia. Chegamos diante dele nos percebendo culpados, nos sentindo culpados, e Ele nos perdoa. Chegamos diante dele abatidos, tristes, e Ele nos alegra. Chegamos diante dele sem força, e Ele nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. E o convite dele essa noite é para que nós não confiemos naquilo que podemos produzir. A Bíblia nos diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, mas bendito o homem que confia no Senhor. Louvado seja o nome de Deus, queridos, porque Ele, na sua presciência, na sua soberania, no seu governo eterno, já havia provido para nós a redenção de nossas almas. Então o convite dele é para que eu e você não confiemos em nossa justiça, em nossas obras, pois elas são ineficazes. Confiemos então na justiça que Ele proveu para nós por meio do seu Filho Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 16, eu quero ler dois textos com você. Gálatas 2, versículo 16, e depois nós vamos para Romanos capítulo 5, o versículo 1 ao versículo 2. Gálatas vai nos dizer, Paulo escrevendo vai dizer: sabendo que o homem
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Agora, Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Somos justificados não por conta de nossas obras, não por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que Ele já fez por cada um de nós. A justificação, ela é somente pela graça, somente por intermédio da fé, e somente por causa de Cristo. É a conclusão que nós temos diante de toda essa apresentação. Não existe, queridos, evangelho, não existe boas novas, a não ser a daquela que apresenta para nós a nossa substituição na cruz, Jesus Cristo em nosso lugar, pela qual Deus imputou nele o nosso pecado e na justiça dele sobre nossas vidas. Isso aqui é muito glorioso, porque isso não é o que nós também temos costumeiramente ouvido naquilo que se diz evangelho nos dias atuais. O verdadeiro evangelho vai anunciar a nossa mendigância, a nossa desgraça, a nossa situação de homens e mulheres que carecem da misericórdia e da graça de Deus. Nós não merecemos uma outra coisa senão a condenação, mas graças a Deus que Ele veio e enviou seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. E a aplicação, dentro da questão da aplicação que nós temos essa noite, é que nós não estamos negando aqui a prática de boas obras. A Bíblia nos estimula, a Bíblia nos encoraja à prática de boas obras. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, mas nós queremos também dizer para você que nós não praticamos as boas obras para ser justificados. Não é para ser justificados que praticamos as boas obras, é porque nós somos justificados que nós praticamos as boas obras. Nós não praticamos as boas obras para ser salvos, é porque nós somos salvos que praticamos as boas obras. E o que nós fizemos para ser declarado justo? Nada nós fizemos. O que nós fizemos foi exatamente o que esse homem fez: chegar diante de Deus e considerar-se um miserável. Nós reconhecemos diante da pregação, diante da exposição bíblica, que nós não tínhamos nenhuma condição, e é exatamente isso que esse homem apresenta. Ele se vê como um mísero diante de Deus, e ele é aceito pelo Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: e aos que predestinou também a esse chamou, e aos que chamou a esse também justificou, e aos que justificou a esse também glorificou. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi uma obra completa. Portanto, eu não preciso mais acrescentar mais nada a essa obra, porque essa obra ela é eficaz. Eu não preciso mais apresentar e acumular mais nada diante daquilo que Ele fez, porque o que Ele fez por mim é suficiente diante de Deus. O pecador é declarado justo, um termo do direito, justiça. Deus concede justo, livre da culpa. Deus não imputa a culpa mais sobre o pecador. A culpa do pecador foi para o seu filho, e o pecador agora recebe a absolvição, recebe a oportunidade da liberdade. Agora nós somos livres. E nos lembra aquela mulher que chega diante de Jesus, mulher que foi apanhada em ato de adultério. A palavra de Jesus no final para ela foi: vais e não peques mais.
Jesus ofereceu para aquela mulher a liberdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu concluo dizendo: se você quer descer para sua casa em paz, aquele homem desceu para sua casa em paz. Se você quer retornar, regressar em paz para sua casa, e aqui eu quero ousar a dizer para você: se você um dia quer partir desse mundo em paz, se você quer partir desse mundo em tranquilidade, em certeza do perdão, livre da culpa, se desapegue de toda e qualquer justificativa humana, de toda e qualquer justiça humana, de toda e qualquer justiça que a sua religião, a sua vida religiosa tem produzido. Reconheça que tudo isso é incapaz de oferecer para você a certeza. Por mais que você pratique boas obras, por mais que você seja um bom religioso, isso não é garantia para a salvação. Isso não pode conceder a paz no teu coração. Nós somos justificados por Jesus, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, conforme as Sagradas Escrituras. Quando você recebe a obra de Cristo na cruz, você recebe o perdão. Tendo sido perdoados seus pecados, você é reconciliado com Deus. Sendo reconciliado com Deus, você é adotado na família. Tendo adotado na família, você passa a ter o direito de filho. Tendo o direito de filho, você tem também a garantia da eternidade. Louvado seja Deus. A obra que Ele fez foi completa por minha vida e por sua vida. Então aceita Jesus, receba Jesus na tua vida. E se você já aceitou Jesus, confie na obra que Ele realizou, descanse na obra que o Senhor realizou por sua vida. Eu quero orar com você essa noite, mas antes de orar, eu quero dizer aos irmãos, que os irmãos continuem orando, intercedendo. Nós continuamos em um momento de intercessão para o nosso Brasil, pelas nações, continuamos conclamando os irmãos para nos seus lares estarem buscando a presença do Senhor. Se você já colocou como hábito 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e 0 horas, continua buscando ao Senhor e orando com os demais irmãos. Queremos pedir aos irmãos, rogar aos irmãos, que os irmãos continuem orando pelos enlutados, pelos enfermos que estão na nossa comunidade. Eu quero te pedir também, meu amado irmão, que você esteja encorajando nossos irmãos. Se você pode, se está próximo, esteja visitando aqueles que são de mais idade, claro, com toda a proteção, com afastamento. Procura lá visitar os nossos irmãos e ajudar. E aqueles casos que os irmãos verem que tem dificuldade, conecta-se conosco, traz a informação para que nós possamos ir até lá. Queremos lembrar também aos irmãos essa noite que aí nós temos o WhatsApp da igreja, o WhatsApp comercial 96997864. Se você essa noite ouviu a mensagem e deseja aceitar Jesus como Salvador, utiliza o WhatsApp, comunica lá que você está aceitando Jesus ou que você está voltando para o caminho do Senhor. Nós estaremos orando com você. Queremos lembrar também aos nossos irmãos que nós estamos gradualmente voltando para algumas atividades da igreja. Oficialmente nós não voltamos para todas as atividades, estamos aguardando ainda todas as orientações e recomendações que estamos recebendo, mas estamos voltando de forma gradual para algumas atividades. As maiores informações estão com o evangelista de sua igreja, com o pastor local. Aqui no Templo Sede, nós estamos tendo realizações de atividades através do agendamento. Procure o WhatsApp da igreja, procure mais informações para que você possa saber. O agrupamento é pequeno e precisa ser agendado. Eu quero lembrar aos irmãos também que nós continuamos com o trabalho social da nossa igreja, ajudando os mais carentes. Se você, meu irmão, é alguém que precisa comprar alguma coisa, compre dos seus irmãos. Existem muitos irmãos que são comerciantes da nossa igreja, e nós devemos ajudar esses irmãos, para que esses irmãos também possam ter um rendimento para enfrentar esse momento. Então, vai comprar um perfume, procura quem vende na nossa igreja, ajuda e abençoa um irmão da nossa igreja. Eu quero lembrar, meus irmãos, também, eu quero fazer o anúncio aqui, eu tenho aí publicado, alguns irmãos já têm recebido as informações do canal Reflexão e Vida. Nós temos ainda
o canal Reflexão em Vida através de uma linha de transmissão do WhatsApp. Todos os dias de manhã estou publicando uma reflexão de segunda a sábado para que os irmãos estejam aí acompanhando. Todos os dias uma nova reflexão baseada nos textos sagrados. E aí estamos convidando você que deseja receber todos os dias, diariamente, no Reflexão em Vida. Procura lá através do WhatsApp da igreja, você vai ser adicionado em uma linha de transmissão. Não é grupo, é uma linha de transmissão onde você só recebe aquilo que a igreja envia para você. Eu quero lembrar que nós aí estamos publicando o canal Reflexão em Vida no YouTube. O YouTube agora nós temos o canal Reflexão em Vida, onde nós temos séries diferentes de mensagem, série para casais, série voltada ao público geral, séries voltadas para jovens futuramente. Então conheça o canal Reflexão em Vida, entre lá no canal, se inscreva, participe. Esse é o nosso desejo, que a igreja esteja aí sendo edificada, fortalecida para a glória e o louvor do Senhor. Se você não se inscreveu aqui no canal da igreja, se inscreve no canal da igreja, ajuda para que esse trabalho possa se expandir e crescer. Depois desse momento da pandemia, estaremos conectados aqui, os cultos da nossa igreja serão transmitidos online, para que você que está aí distante, que está em outras cidades, possa continuar participando e assistindo. Nosso muito obrigado por todos aqueles que estão aí inscritos no canal. Nós já ultrapassamos aquilo que nós esperávamos, no grupo de 1000 pessoas. Temos agora alguns recursos e queremos cada vez mais crescer. Estamos buscando agora a melhoria na questão de transmissão de cultos, e espero que Deus venha nos abençoar nesse sentido e possamos alcançar não só o Brasil, mas outras nações, através da exposição do culto, da proclamação do Santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor vem mais uma vez fazer o nosso coração descansar na Tua graça e não nas nossas obras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao coração da Sua igreja essa noite. Pedimos, ó Pai, uma semana de paz, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, pedimos, ó Pai, que o Senhor abra as comportas do céu. O mundo está em crise, mas o céu não está em crise. Então abre a porta de trabalho. Tu tem a chave de Davi, a porta que Tu abre ninguém fecha, a porta que Tu fecha ninguém abre. Nós te pedimos encarecidamente misericórdia sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja e sobre a nossa nação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor. E todos dizem amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Uma ótima semana para você. Essa é a minha oração em nome de Jesus.